Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 18 de maio de 2021 e este é o vídeo 50. Estamos agora comemorando um ano que começamos a lançar os nossos estudos no YouTube. Foi exatamente dia 18 de maio do ano passado que eu postei o primeiro vídeo falando sobre escatologia. Esse de hoje nós vamos falar sobre o sal da terra. Vamos seguir esse roteiro aqui, ó. Vamos falar uma introdução breve, vamos ver 7 características do sal, um sal degenerado e uma conclusão. Então vamos começar aqui, ó, o sal da terra. Em Mateus 5,13, já vou começar lendo o versículo, Jesus falou o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, quando o sal ele perde o sabor, ele não serve para nada. Não tem como você recuperar, colocar coisa salgada lá para ficar salgado. Perdeu o sabor, perdeu o seu valor. Então, olha só. Ao lermos esse versículo aqui de Mateus 5,13, observamos que Jesus considera os verdadeiros cristãos como o sal da terra. Ou seja, os seus seguidores, os seus discípulos, nós que seguimos a sua palavra. Então, quando o Senhor atribui um qualificativo a alguém, é porque existem semelhanças entre ambos. Aliás, Jesus nunca jogou conversa fora. Tudo que ele disse e diz tem sentido. Então, o sal passou a ser símbolo do verdadeiro cristão e da Igreja de Cristo aqui na Terra. No caso do sal, nós encontramos várias características em comum. Ele também falou numa outra passagem que vós sois a luz do mundo, seria uma outra mensagem, né? Mas no caso do sal que Jesus falou, e eu disse aqui, se ele falou que tem algo comum, encontramos várias características. Nós vamos abordar aqui 7 características. Primeira característica do sal é realçar o sabor. Uma das funções do sal é realçar o paladar, o sabor dos alimentos, ou seja, temperar. Por exemplo, em churrasco, é comum utilizar-se como tempero apenas o sal, tá? Porque assim o verdadeiro sabor da carne aparece. Então não se é recomendado colocar pimentão, cebola, tomate no churrasco, aí vira bife, né? Então, o crente, quando eu falo crente, é o cristão verdadeiro, tá? É o cristão autêntico que segue a palavra de Deus. Ele é o crente que é guiado pelo Espírito Santo, ele se destaca no meio em que vive, através do seu testemunho, do seu temperamento, do seu comportamento, e mostra que verdadeiramente ele é a imagem e semelhança de Deus, que é como foi criado, ou seja, a velha natureza cede lugar à nova. Então, assim como o sal tem a função de realçar o sabor, nós temos também que dar testemunho, que nos destacarmos perante a sociedade, que as pessoas vejam nós que nós somos diferentes. Então, olha só, lá quando Adão e Eva pecaram, a gente já estudou isso no estudo das dispensações, então o pecado manchou a imagem divina no homem. Mas a obra expiatória de Cristo, ou seja, quando Cristo morreu na cruz, né, essa obra pode recuperar essa imagem. A gente aceitando Jesus, né? Então, quando o homem aceita Cristo e se torna uma nova criatura, essa imagem é recuperada. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus. É por isso que quando a gente aceita Cristo, a gente entra no processo de santificação, processo de discipulado, né? Procurar ser semelhante a Cristo, ser parecido com Cristo. Colossenses 4,6, aqui Paulo falando: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então aqui Paulo escreveu depois de Cristo, né? Porque ele aceitou Cristo depois que Cristo subiu, mas ele usou também o temperado com sal, tá vendo? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Segunda característica: o sal tem poder para preservar. Então, nos alimentos, o sal tem o poder de conservar para não estragar, para não deteriorar. Por exemplo, carne seca, bacalhau, enlatados em geral.
Enquanto possuírem sal, eles não apodrecem nem precisam ser congelados, pois o sal se encarrega de preservá-los. Eu me lembro quando eu era pequeno, isso na década de 50, né? Na casa lá dos meus pais não tinha geladeira, então o peixe era salgado, né? Comprava carne seca, carne de charque, jabá, como lá é conhecido. Então, por ser salgada, não precisa pôr na geladeira, porque o sal conserva. Ele substitui a função da geladeira, né? A geladeira conserva através da temperatura. Mas o sal não, porque é natural dele conservar. Então, o cristão aqui no mundo tem a mesma função, já que Cristo nos atribuiu o mesmo valor do sal. Então, onde houver um cristão verdadeiro, aí deve haver a influência do seu tempero, que é o seu testemunho, o seu modo de agir, de andar, de falar. Pois assim outras pessoas poderão ser beneficiadas, salvas, preservadas do pecado e da morte eterna. Então nós, como sal da terra, temos o poder de preservar as outras pessoas. O cristão e a igreja devem ser modelos para o mundo e, ao mesmo tempo, trabalharem contra a degeneração da sociedade. Tá? A gente viu que a função do sal é preservar, né, os alimentos. Atos 1:8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente, quando aceita Cristo, a gente recebe o Espírito Santo e nós temos que ser testemunhas, ok? Então a igreja tem o poder de preservar da corrupção e salvar pelo contato. Então o sal ele preserva, por exemplo, a carne, o bacalhau, pelo contato. Ele está ali, ele mantém aquele produto intacto. Então a igreja ela deve, tá, preservar da corrupção e salvar pelo contato. A terceira característica é humildade. Então o sal, depois de misturado aos alimentos, ele não aparece, ele se dissolve, mas a sua função aparece. Então a gente salga a carne, né? Depois de um certo tempo, a carne absorveu, ele não aparece, mas o tempero dele aparece. Então o cristão deve ser humilde, mas exercer a sua função com zelo. Vamos ver o que diz Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, o conselho aqui de Salomão é que nós sejamos de espírito humilde, para que sejamos honrados. Então, o sal, ele é humilde, porque ele não aparece, mas ele é honrado porque o seu sabor aparece e a sua função é exercida ali. E João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele está falando aqui de Cristo, apresentando Cristo. É necessário que Cristo cresça e eu diminua. Está falando aqui de humildade. Lá no tempo do tabernáculo, né, os levitas, eles não tinham tenda própria. Eles se misturavam no meio do povo para servir. Eu já falei quando dei o estudo do tabernáculo que tinham 12 tribos, mas na verdade eram 13. Porque a tribo de José foi substituída por duas, Manassés e Efraim, são os filhos de José. Então José saiu, entraram duas, ficaram 13. 12 tinham tendas, era quatro, três de cada lado, norte, sul, leste, oeste. A de Levi não tinha, então eles não tinham tenda própria, não tinha herança, porque a função dos levitas era servir a Deus. E eles aqui estavam tipificando os discípulos de Cristo, tipificando nós que estamos a serviço do Senhor, para pregar o Evangelho, né? Então, fala de humildade também. Não tinha tenda própria. O Senhor dá graça aos humildes, lá em Mateus 18:4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, o segredo aqui, para ser o maior no reino dos céus, é ser humilde. Humilde como uma criança. Salmo 147:6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Então, o segredo é humildade. Assim como o sal tem humildade. Nós devemos ter humildade. A quarta característica do sal é que o sal ele é insubstituível. Então, o homem não encontrou ainda um substituto para o sal. O que existe são misturas. Caso Ajinomoto e outros. Então, eles misturam o sal com outros elementos. Então, somente a igreja
porque a igreja é o sal da terra, porque a igreja é composta de seus discípulos. Somente a igreja recebeu a missão para propagar o evangelho de Cristo aqui na terra. Nem os anjos, nem os homens naturais, ou seja, sem Cristo, podem realizar essa tarefa. Olha o que diz 1 Pedro 1,12. A eles, esses eles aqui são os profetas. Se você começar a ler lá de trás, né, dentro do contexto, está falando dos profetas do Antigo Testamento. Então, a eles, aos profetas, foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Aí vem essa parte aqui que eu quero frisar. Coisas que até os anjos anseiam observar. Ou seja, a pregação do Evangelho são coisas que até os anjos anseiam observar. Mas Deus não permitiu aos anjos fazer essa tarefa. Ele decidiu deixar com a igreja de Cristo. Então os anjos tinham vontade, né, de pregar, mas Deus falou, não, eu vou deixar isso com os homens, mas aqueles que citarem Jesus. Portanto, na atual dispensação, nós estamos na dispensação da graça, inclusive no finalzinho da dispensação da graça, a igreja é insubstituível. Então vejamos o que o Senhor diz em Isaías 6,8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, isso é Isaías falando, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui Isaías ele está apontando para a igreja do Senhor, para os discípulos do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então não só os missionários, evangelistas, pastores, mas a todos quantos creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tem essa função. Então a esses o Senhor vai enviar e está enviando. Não há outra instituição habilitada para substituir a igreja nessa missão. O Senhor conta com a sua igreja aqui na terra e espera que ela corresponda, né? Corresponda com essa missão. Então, a igreja, então nós que somos parte da igreja, nós temos essa missão e nós somos insubstituíveis nessa missão. Outra coisa, o sal, ele também tem a função de ser purificador. Então, o sal também é usado como remédio, purificador. Quando alguém está com congestão nasal, utiliza solução à base de água e sal. Exemplo, Sorine, para desobstruir. Então, inalações são feitas com soro fisiológico, que é água e sal. Onde concluímos que o sal remove o que está atrapalhando. Então, eu até trouxe aqui um frasco de um soro fisiológico. Então, eu estava vendo aqui a forma farmacêutica, ele diz o seguinte, é solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl. O que é isso aqui? É água e sal. Então, inclusive quando eu estou com problema no nariz, eu uso isso aqui, água e sal. Então a função dele é desobstruir. Então, inalações, isso aí eu usei muito quando minhas crianças eram pequenas, né? São feitas com soro fisiológico, água e sal. E dependendo do caso, o médico manda misturar com outro produto. Então concluímos que o sal remove o que está atrapalhando. E também, falando de remédio, né, que ele é usado como remédio, como purificador, Marcos 16, 18, a parte C, ou seja, a terceira parte do versículo. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. É por isso que Jesus falou que nós somos o sal da terra, porque o sal também tem essa função de purificar. Também o sal é usado como fertilizante, ou adubo, ou vitamina para as plantas. Então, Marcos 9,50 diz o seguinte, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, esse insulso eu traduzi aqui, ó, é insosso, que não tem sabor, sem graça ou insípido. Dependendo da versão, você vai encontrar uma dessas palavras. Eu peguei a versão Almeida Revista e Corrigida de 2009. Então ele fala o seguinte, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Então aqui, ó, está falando de adubo, né? Tende sal em vós mesmo e paz, uns com os outros. Então olha só, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis?
Então, o cristão, como sal da terra, ele deve vigiar para não degenerar, pois com que se adubará? Aqui fala de desvios. Então, o crente, que no caso é o verdadeiro cristão, ele não pode levar uma vida de formalismo, pois assim estará se desviando dos verdadeiros princípios bíblicos e perderá o seu valor. E como o sal, ele não serve para nada. Então, o sal, quando deixa de ser salgado, ele não serve para nada. Em coqueiros, por exemplo, usa-se o sal como fertilizante. Então, a igreja tem que ter esse adubo, esse fertilizante, essa vitamina, para produzir bons frutos. A última característica que eu anotei aqui é preparação. Então, o sal ele precisa ser separado, curtido, refinado para ser utilizado como alimento em nossas mesas. Então, não pode pegar direto da salina, né, e levar para a mesa. Ele tem que passar por um processo de refino. O cristão tem de ser preparado, separado, provado e aprovado para produzir os frutos desejados, primeiro em si próprio e depois nas outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tive o privilégio de visitar com um dos meus irmãos, né? E uma das salinas ali, Macau, Areia Branca, porque o Rio Grande do Norte ele é responsável por 95% da produção de sal nacional. É o meu estado onde eu nasci, né? Então lá tem, eles fazem esse tipo piscinas, ou tanques, né? E bombeia a água do mar até lá. E como é muito quente lá no Rio Grande do Norte, é muito quente e tem muito vento, porque o Rio Grande do Norte fica numa esquina, né? Esquina do Brasil. Então o sol batendo e o vento, essa água evapora rapidamente. E o sal fica ali no fundo. Eles pegam esse sal e transportam, né, para as refinarias. Aí sim, ele é passado por um processo, eles acrescentam o iodo e tal, até chegar à nossa mesa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que ele é preparado, né? Então pode pegar ali e levar para a mesa, mesmo porque ele é grosso, né? Então ele precisa ser separado, curtido, refinado para ser utilizado como alimento nas nossas mesas. Segundo Coríntios 7:1, Paulo falando: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Em 2 Timóteo 2,21 está escrito o seguinte: ó, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então o segredo é citar Cristo e se purificar, tá? Ou seja, se preparar. Aqui, ó, preparado para toda boa obra. Então, como o sal é preparado, o cristão também tem que ser separado para exercer a obra do Senhor. E vou falar do sal degenerado, né, que é uma das coisas que a gente viu lá no roteiro. A Bíblia declara em Mateus 5,13, a parte C, e Lucas 14,35, que o sal degenerado, insípido, insulso, só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. É jogado na rua, na terra. As igrejas mornas eram formadas por cristãos que não tinham mais as virtudes do Espírito Santo. Isso a gente vê no Apocalipse, né, quando falando das 7 igrejas da Ásia. Então as igrejas mornas estavam sem tempero, ou seja, o sal tinha sido degenerado. Essas igrejas apagaram o poder do Espírito Santo e se renderam ao mundanismo. A Bíblia diz, elas serão lançadas fora por Deus. Está lá em Apocalipse 3,16. Não só, aqui ali é um tipo das igrejas de hoje, né? Cada igreja ali tipificava uma igreja hoje. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele aqui está falando da igreja de Laodiceia, que das 7 igrejas era a igreja considerada morta. Então tem um trecho que o Senhor fala, oxalá fosse fria ou quente, mas nem é fria nem é quente, é morna. Então, vomitar-te-ei da minha boca, ou seja, vai ser lançada fora, que é uma simbologia, tá? Então vai ser lançada fora, cumprindo o que está aqui no sal, né? O sal só serve para ser jogado fora, pisado pelos homens. Então as igrejas mornas. O sal, ele é figura de graça, espírito, vivacidade. Então, por exemplo, quando o sal ele perde o seu sabor, ele fica sem graça. Mesma coisa o crente, quando ele perde o Espírito Santo, no caso aqui da igreja morna, ele fica sem graça. Literalmente fica sem a graça de Deus, sem a graça do Senhor, né? Porque o Espírito Santo retirou, porque a pessoa
perdeu, né, o testemunho, a pessoa se desviou, se degenerou. Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte: o sal possui muitos usos, mas no Antigo Testamento ele é mais frequentemente um agente de purificação. No Antigo Testamento. Agora, uma curiosidade: antigamente também o sal ele era usado como moeda de troca, daí a palavra salário, tá? Vem de sal. Então, como o sal da terra, os discípulos de Jesus, no caso nós, os discípulos devem purificar um mundo corrupto por meio de seu exemplo de vida e também pela proclamação do Evangelho de Cristo. Então, todavia, o sal contaminado não promove pureza, tá? Então, o perigo de deixar o nosso testemunho perder o sabor é que podemos ser descartados do serviço do Senhor. Aí, como diz lá, né, não serve para nada. Então, é isso que eu tinha, né, esse pequeno estudo sobre o sal da terra. Se você gostou, deixe o seu like. E se quiser ver outros vídeos, desde o primeiro, é só digitar, vai no YouTube, né, na barra de pesquisa, digite meu nome, Joel Martins da Silva, SJC, que é para diferenciar de outros, Joel Martins da Silva, né? Então põe SJC. Se quiser no vídeo 01, é só digitar 01 depois de SJC. 01 vai no vídeo 1. Se quiser o 2, digita 02 e assim por diante. Então, eu termino por aqui. Que Deus nos abençoe e até daqui a 15 dias.